Então, boa noite para vocês. Essa aqui é uma aula extra da Jornada Cultura de Paz de 2023, onde também são convidadas as pessoas que se inscreveram na jornada em 2022 e em 2021. Acho que de 2021 não chegou ninguém até agora. Significa que quem está inscrito em 2023 vai continuar sendo chamado nos próximos anos também. A gente tem a honra de receber aqui entre nós o Davi. O Davi, além de ser diretor do nosso instituto, ele também faz parte de movimentos de longevidade há algum tempo, do movimento Lab 60 Mais, também tem o projeto Dinheiro e Longevidade, e ele vai poder falar um pouco mais, explicar um pouco mais desses projetos. Também temos aqui a presença da Karen, que também faz parte do movimento Lab 60 Mais. Então, estamos hoje prestigiados com essas pessoas que estudam o tema da longevidade há muito tempo e que estão bastante aptas a debater é, esse tema que, embora seja um problema antigo, tem sido debatido mais nos últimos anos, que é o tema do etarismo, né? O Davi vai poder falar um pouco mais, e, e que se acelerou esse debate nos últimos tempos por conta daquele episódio que todos se lembram da pessoa que tinha 40 anos, entrou na faculdade e as meninas estavam zombando dela e tal. Isso teve o lado positivo de se tornar um debate nacional sobre o preconceito contra as idades. Então, eventualmente, na jornada vai ter essas aulas extra. Já tem uma outra aula, só que trazendo um anúncio que eu ainda não te falei, Davi, porque isso saiu hoje. Vai ter uma outra aula sobre educação para a paz, que é uma aula doação no dia 13 de abril, que está sendo promovida, na verdade, pelo É Tudo Amor, a ONG É Tudo Amor. A aula doação é uma aula que é dada gratuitamente para as pessoas, só que as pessoas que participam são convidadas a fazer doações para combater a fome, se elas puderem, se elas tiverem condições, mas não é obrigatório, obviamente. Então, por isso que chama aula doação. A ONG É por Amor fez esse convite para eu dar a próxima aula, porque eles estão com muita dificuldade de continuar arrecadando para combater a fome. E aí todo mundo que faz parte, essa aula não tá no contexto da jornada Cultura de Paz, mas todo mundo que faz parte da jornada sempre é convidado para participar das aulas doação, uma vez que o nosso instituto tem um envolvimento direto com isso. Então, só anunciando que isso vai ter, mas isso vai acontecer mais à frente, mas o tema Educação para a Paz, todo mundo que faz parte da jornada tem um módulo só sobre isso, então é, vocês vão ter acesso a esse conteúdo mais à frente. Tudo que vai ser dito nesse dia vai ser dito mais à frente, então não se preocupem quem eventualmente não puder estar presente nesse dia 13 de abril, tá? Que é tudo conteúdo parecido com o que vocês vão ter lá no módulo, se não me engano, é o módulo 6 de Educação para a Paz. Então, Davi, a palavra está contigo. Só queria fazer esse anúncio antes e dizer que é uma honra a gente tá dando esse espaço aqui para você falar de um tema que você trabalha e estuda tanto, dividir com a gente, e também uma oportunidade boa para a gente se conhecer mais e para a gente afinar aí as relações entre nós. Ei, Leandro, obrigado, boa noite a todos. É, então, assim, eu estou realmente nesse movimento que o Leandro falou. O movimento existe desde 2014, eu estou desde 2017. Sou um dos líderes do movimento. Ele tem o nome de Lab 60 mais, mas esse 60 mais hoje é 40 mais, ou todo mundo que quiser vir, porque o que a gente trabalha é uma ressignificação, um novo olhar sobre a longevidade, sobre o envelhecimento e principalmente a figura da longevidade, que é bem mais ampla. E trabalhamos também muito a questão do protagonismo, né? Do protagonismo do sênior, principalmente do sênior, e temos certeza, quando falamos disso, que isso só existe com intergeracionalidade. Não existe o sênior ser protagonista do que a gente quiser fazer, se não pensarmos em intergeracionalidade. E ano passado eu fiz o curso aqui, a jornada com o Leandro, e comentei com ele quantos pontos de ligação tem com o que a gente faz. Eu sonho da gente
interagir muito entre o Instituto Chant e o Instituto Lab 60 Mais, que eu também sou um dos diretores de lá, e a gente poder avançar com esse debate. Essa é a grande proposta, e esse recorte aqui é sobre etarismo, que também pode chamar idadismo, que também pode chamar ageísmo. Eu trouxe a nossa amiga aqui, Karen, que está lá com a gente, também uma das líderes do movimento. Eu queria só que, Leandro, ela se apresentasse, e ela fez um trabalho sobre etarismo, para ela explicar uma primeira ideia do que é etarismo ou idadismo. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui. Agradeço ao Davi o convite e ao Leandro por ter aberto esse espaço aí para a gente falar sobre idadismo. Idadismo, etarismo ou ageísmo é tudo a mesma coisa, gente, tá? São palavras sinônimos. A gente fala, eu escolho falar sobre idadismo porque essa é a palavra que foi carimbada, foi escolhida pela OMS como a palavra para utilizar, para ser atribuída a esse preconceito, certo? Ela vem de ageísmo, né? Que em inglês é idade, tá? Então, por isso, a OMS escolheu idadismo para ser a palavra com relação a esse preconceito. Mas, quando se fala etarismo ou ageísmo, estamos falando da mesma coisa, tá bom? E o que é isso? Esse preconceito, ele é um fenômeno que significa, pode ser o preconceito ou a discriminação. E por que é diferente o preconceito ou a discriminação? Porque o preconceito ele está aqui, né? Ele está no nosso sentimento. Agora, não necessariamente ele é discriminação. A discriminação está na nossa ação. É quando aquilo que eu sinto, eu transformo em um ato, em uma ação. Então, o idadismo, ele pode ser simplesmente um pensamento, um sentimento e a ação com relação à idade. E aí, quando a gente fala em idade, nós estamos falando com relação a qualquer idade. Quando a gente, às vezes, eu não sei se vocês, quem é pai ou mãe aqui? Pois então, eu tenho duas filhas, uma de 26, outra de 22 anos. Quando elas eram pequenas, eu já cometi este ato falho, tá? Esse equívoco, de, às vezes, elas chegarem, eu estar conversando com o meu marido ou com amigos, e daqui a pouco elas vêm e chegam assim, mãe, eu ouvi dizer sobre esse assunto, eu também sei sobre isso. E eu olhar para elas e dizer, não, filha, tu é criança. Não, tu é criança, tu não sabe disso. Isso é idadismo. Porque eu estou pressupondo que porque ela é criança, ela é incapaz. Estou sendo preconceituosa com relação à idade dela. Então isso é ser idadista, né? Ou então, com relação a pessoas mais jovens. Quando, por exemplo, eu chego no consultório, né, escolho lá o médico do meu plano de saúde, chego lá no consultório e vejo que aquele médico é novinho, mais novo ou mais nova do que eu, tem lá seus 30 anos, recém-formado, e fico pensando, puxa, será que esse médico tem condições? Será que ele vai saber me tratar? Ele tem experiência para me tratar? Ou eu, baseada nos meus preconceitos, imaginando que por ele ser jovem, não vai ter condições de me atender adequadamente. Eu estou sendo idadista por causa disso. Outro exemplo é quando a gente olha, né?
é muito comum, também numa situação médica, muitas vezes, nós, mulheres, acompanhando pais, acompanhando mães, né? Vamos ao médico e o médico olha para nós, em vez de olhar para os nossos pais, olhar para as nossas mães, e perguntam para nós, os cuidadores, o que ele está sentindo, quais são os sintomas, como é que vai o seu pai, a sua mãe, em vez de olhar para aquela pessoa mais velha, para aquele idoso que realmente é a pessoa que está ali se consultando, e que deveria ser ela a responder. Isso aí. Karen, Isso é idadismo, tá? nós vamos ter Agora, oportunidade. o que é importante pontuar aqui, e só terminando aqui, Davi, é que por estudos, quanto mais velha uma pessoa vai se tornando, quanto mais envelhecida ela é, o idadismo vai se tornando mais forte. Por isso que hoje a gente vai olhando para essas meninas, por exemplo, e vai vendo, né, o quanto nos revolta essas meninas olhando para mulheres de 40 anos e dizendo que essas mulheres não podem estudar. Porque a camada do idadismo vai ficando maior quanto mais velha as pessoas vão ficando. E isso é estudo, é pesquisa que nos mostra. No mundo, conforme a OMS isso também nos aponta, 1 a cada 2 pessoas são idadistas. Então, gente, nós temos um desafio aí pela frente, tá? Obrigada, Davi. Karen, obrigado. Então, é assim, gente, é uma questão estrutural, como é todos os outros tipos de discriminação. Já vem com a gente carrega isso há centenas de anos. É uma questão cultural, uma cultura jovem-cêntrica, de supervalorização de uma cultura jovem-cêntrica. Então, o que a gente vai fazer hoje, e é uma questão que no outro dia eu estava conversando com a Karen, quem nunca passou por uma discriminação, por um preconceito ao longo da vida, ou seja, o branco, de olhos claros e aquela coisa toda, né? Um dia, se chegar numa determinada idade, vai passar ou pode passar por esse preconceito. Então, ele é universal nesse sentido. E aqui a gente quer trazer uma conversa para a gente entender um pouco por que ele é cultural e estrutural, quanto disso está dentro da gente, a gente analisar alguns casos e, principalmente, propor, segundo a cultura de paz, que vocês vão ter, quem está na jornada, vão ter essa jornada inteira para trabalhar isso, como a gente pode começar a achar respostas para trabalhar essa questão. Então, por isso que nós estamos trazendo junto com a cultura de paz. Que elementos da cultura de paz nós podemos trazer? Não sei se vocês estão perto de um celular ou perto de um espelho, ou celular. Quem não tiver, imagina, né? Nós estamos gravando, vai ser uma experiência de 1 minuto. Quem se achar desconfortável na gravação pode fechar aí o vídeo, mas eu vou explicar o que é, para você ver se vai fechar ou não. Eu queria que vocês ligassem aí no celular, para se ver no celular, né? Como estivesse fazendo uma selfie, ou no espelho, e por 1 minuto, em silêncio, se concentra. Nesse momento, vamos nos concentrar, vamos focar nisso, sem distração, e vamos, durante 1 minuto, imaginar que a gente está se olhando no espelho. E nesse olhar para o espelho, deixa sair o racional, deixa vir o sentimento. Vai percebendo o que você vai sentindo durante 1 minuto. O que você sente? O que você vê em relação a hoje, em relação ao seu futuro, o que vier? O passado, presente, futuro, o que está vindo? Você diante do espelho. Então, valendo aí 1 minuto. Podemos, então? É para olhar nossa imagem no celular, é isso? Ou no espelho?
Isso, olhar a imagem no celular ou no espelho durante 1 minuto e sentir o que você está vendo. Vamos lá? Valendo, hein? Ok, gente. Ok. Não vamos falar agora da experiência. Vocês vão para uma sala, vão ter uma sala de 4 pessoas, cada sala. Cada um vai ter até 3 minutos para falar. Os outros 3 vão escutar. Não é uma proposta de interação, é um exercício de fala e escuta. E nesse exercício vocês vão passar o que sentiram olhando nesse espelho. E os outros 3 vão ouvir. Até 3 minutos para cada um. Vocês podem falar o que quiserem. Busca do coração, busca do sentimento. Ah, pode ser isso, né? Me sinto, eu sou tal, olhei no espelho ali, se você tiver liberdade, me achei bonito pra caramba, me achei que eu tenho muita coisa para corrigir, eu estou morrendo de medo de envelhecer, as coisas vão ficar, pô, não vou ser essa beleza que eu sou, não, eu vou ter força a vida inteira, pode ser o que você quiser, o que você trouxe, o que você sentiu, né? Leandro, você vai nessa também, Leandro? Uai, vou, ué. Então, vou colocar aqui, vou criar 4 salas. E vamos lá. 12 minutos, que vai ser a sala, 3 minutos para cada um. Vou botar pausa aqui na. Inversa também? Ok, gente, voltando. Temos uns minutinhos aqui, uns 10 minutos para a gente compartilhar. É pouco tempo, porque a gente tem outros exercícios. A gente não vai ouvir todo mundo, mas umas 4, 5 vozes a gente queria ouvir dessa experiência, como é que foi, o que foi de relevante para você nessa experiência. Então, abrindo aí, quem quiser falar. Eu gostaria de fazer um comentário aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius e estive no grupo com, ai meu Deus, deixa eu ver, Nilza, Ruth e Paula. É, e assim, eu me lembrei, né, que por eu ser homem, tem uma questão dessa sociedade que a gente está, né, do machismo que, assim como o etarismo também é estrutural, né, de como a aparência é, para o homem acaba sendo menos, tendo menos julgamento, né, do que para a mulher, assim, né, e minhas colegas relatando, nossa, como percebo que das mudanças e tal, e acho que pro homem não tem tanto esse impacto, né? Então eu falo, poxa, por um lado, eu não consigo nem ficar feliz por me sentir privilegiado, porque é uma tristeza, né? A gente tá numa sociedade que julga as pessoas, né, pela aparência e mulheres assim, tem menos valor, acabam sendo julgadas e avaliadas, né, por conta da questão da idade que vai avançando, né? Acho que isso pesa muito mais para a mulher do que para o homem, né, em relação à aparência física, né?
Obrigado, Vinícius. É ótima contribuição, extremamente relevante. Alguém mais? Fiquem à vontade. Como é que se sentiram? Tiveram medo do Então, futuro? vou falar Ah, então um pouquinho, rapidinho. lógico, Neise. Vinícius, eu até achei que a minha expectativa quando o exercício foi feito foi que eu fosse ficar fixada também muito na questão da imagem física, mas foi exatamente o contrário. Parecia que eu tinha passado pelo, pelo meu corpo físico e olhado lá para dentro. E encontrei muita gratidão, um momento de muitas conquistas, de muitas coisas boas acontecendo. E eu acho que essa questão da imagem física ficou em segundo plano. E eu curti muito esse exercício, me emocionei, curti a pessoa que eu estou sendo no momento, consegui olhar para o futuro, que até foi uma pergunta do Davi, né? E você se fixou só no presente? Você chegou a olhar? Sim, eu consegui olhar para o futuro, mas com olhos assim de boas expectativas, de, sabe, como te dizer, de esperança, de uma coisa boa, de continuar cada vez mais curtindo o que eu faço, fazendo, enfim. Eu sabia que eu tinha que estar aqui, Leandro, até mudei meu atendimento para conseguir encaixar um buraquinho para estar aqui. Que Foi muito honra, que bom. honra. Foi Que uma legal, experiência Neise. fantástica, muito bom. Que bom você compartilhar seu sentimento, sua experiência. E essa experiência, a gente, quando sai da aula aqui, podem continuar, né? Todo dia vai lá no espelho, se olha no espelho, fica o convite. Agradece, agradece, Agradece. aprecia. Se tiver com raiva, com medo de alguma coisa, tenta entender por que está com medo, né? Tem gente aí que olha para o espelho e fica imaginando, será que quando eu envelhecer, caramba, quer quebrar o espelho, que nem a lá da Bela Adormecida lá. Mas vamos, quem mais quer fazer um comentário? Fique à Davi, vontade. Diga, Davi, Léo. dá 30 segundos só falar para o Vinícius que a gente tem um círculo aqui nosso, né? Toda segunda-feira a gente trabalha essas questões que você apontou aí, que o machismo está muito enraizado em nós homens, né? Acho que na sociedade como um todo, mas em nós homens é pior. Então a gente trabalha. O próximo círculo de segunda que vem é presencial aqui no Rio, o Davi vai facilitar, mas depois na semana seguinte já vai ser online de novo, gratuito. Então você está convidado a participar se quiser. Tudo gratuito toda segunda-feira. Leandro, eu não combinei com você. Eu vou te botar com saia justa aqui. Eu estou querendo montar com você um encontro do Lab 60 Mais, do Instituto, lá com o Instituto Chant. Ou seja, cruzando gênero e idade. E Vambora, vambora. vai ser mulher, homem de todas as idades. E vai ser um negócio maluco, mas vai ser legal. Bom, está aberto aí. Quem quiser mais comentar. Alguém? Alguém teve medo de olhar no espelho? Alguém viu coisa que não queria ver? Eu fico nessa brincadeira de emagrecer e engordar, emagrecer e engordar. Não sei se quem passa por isso. E quando eu estou engordando, eu não percebo que eu estou engordando. Quando eu olhar lá, parece que eu fico olhando que eu estou magro. E quando estou gordo, eu vou emagrecendo, não percebo que eu emagreci. É uma loucura isso. Não sei se Eu posso alguém passa falar? por isso. Pode falar, com certeza. Bom, eu tive no grupo, aí eu esqueci o nome das meninas. E a gente estava falando sobre a Sandra e cadê ela? Esqueci o nome da outra moça. E, eu estava falando que me olhando, me lembrei de um insight que me deu esses dias, olhando fotos minhas, e que eu vi uma foto e que minha primeira pensamento falou, eu estava bem nessa foto, né?
E aí eu me lembrei que eu odiei aquela foto quando eu tirei. Eu achei horrível. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a olhar fotos para trás. Eu falei, né? Eu acho que eu preciso sincronizar isso, né? Porque eu até dei a imagem de uma cantora com a voz fora do lugar, né? Eu preciso juntar isso, né? Gostar da foto na hora que ela é tirada, né? Que isso tem acontecido com uma certa frequência, né? Eu ainda não cheguei no ponto de olhar e me achar bonita no momento. Eu no espelho, não, mas isso é uma coisa que não tem a ver com idade. Eu carrego isso já há muito tempo. É isso. Legal, Luciane, no seu depoimento, muito bacana. Você ainda ia falar? Desculpa. Não, só isso. É um bom exercício que ela está propondo. Eu não vou falar olha seu álbum de foto, mas olha seu álbum de foto ou olha seu Google Foto. Pode ser qualquer um. Para não aparecer que, né, ô Leandro? Pode ser os dois. Olha lá, vê lá você das diferentes épocas, né? Olha seus parentes, seu pai, sua mãe, as pessoas que você gosta, que você já conviveu, que já partiram. Olha lá, eles mais novos, eles mais velhos, né? Como é que é isso? Como é que é esse processo? Aconteceu com eles e a gente vai acontecer com a gente, né? Então, percebam isso, façam esse exercício. Também façam exercícios assim, não é para ficar preso lá na infância, não, mas dá uma viajada na infância. Como é que você era quando era garoto, né? Quais os seus sonhos, seus medos? Pronto, já não está mais lá, está agora. Como é que foi isso? Então, assim, são exercícios para a gente trabalhar um pouco essa questão da idade, né? E até eu proponho aqui uma figura. A gente está muito preso no tempo do Cronos, né? Que é o tempo do passado, presente e futuro, né? E a gente, de repente, também incorporar outros tempos aí, chama Kairos, né? Um tempo circular, né? Que o melhor momento é agora e as coisas circulam, o tempo circula. Os povos indígenas, eles trabalham com um calendário circular. Não tem essa coisa de presa passado, presente e futuro. Vem uma estação nova e é época de fazer isso. Então, assim, que tal experimentar um pouco isso na vida da gente, que é difícil fazer isso, né? Não dentro da cidade que a gente mora, mas... E você se colocar nesse exercício de ciclos, que os ciclos estão passando e você está vivendo plenamente esses ciclos. É uma boa proposta. É uma proposta para vocês. Não digo que é uma boa proposta, é uma proposta. Mas vamos lá, a Rose quer falar, Rose? Oi, gente, boa noite. Eu estava no grupo com a Luciane e com a Sandra Baiano, isso. O que a gente percebeu é que é uma construção que a gente faz, né, interna, olhando para a nossa história, conectando, como você falou, Davi, essa importância, né, de olhar para a nossa infância, para a nossa juventude, e que cada vez mais que a gente se conecta a essa vivência, a gente vai ressignificando algumas coisas e vai admitindo o que a gente conquistou. Então, a gente chegou à conclusão de que o belo é esse movimento que a gente faz, né? Essa beleza que a gente encontra quando a gente olha no espelho agora. É isso, gratidão por me ouvirem. Legal, Rose. Eu estou encerrando esse bloco. Tem alguém que queira falar? Te dar esse espaço. Podemos mudar de bloco? Vamos avançar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo botar um vídeo. A gente vai trazer agora, durante uns 10 minutos, alguns casos. Eu listei aqui para cá uns 30 casos. Falei, não vai dar tempo isso tudo. Cara, não dá para falar de 30 casos, não. Vamos falar de 2 ou 3. Mas vamos lá. Deixa eu tentar botar um vídeo aqui. Opa, deixa eu voltar. Tem que botar no vídeo, eu tenho que marcar aqui o som. Tá aparecendo aí para vocês? Mas está minimizado. Está minimizado?
Não Tá. apareceu agora, não? Então eu vou na minha tela. Agora sim. Tinha. 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 Vamos lá. Vamos lá, me ajuda aí. Como é que tá? Agora deu. Deu? Uhum. Então vamos lá. Estou conseguindo é botar o vídeo. Hay mil maneras de reaccionar ante uno de los momentos más críticos de nuestras vidas. Ese, cuando alguien nos dice... ¿Qué va a llevar, señora? Una planta de lechuga, pelado. Pase, señora. Ah, pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la señora. Es usted, señora. ¿A mí me hablan? ¿Nos pasa la pelota, señora? Señora. Se olvidó la cartera. Señora. Señora, la cartera. Señora, se está dejando la cartera. Hay mil maneras de reaccionar en ese momento, pero solo una a la hora de buscar un cambio que nos haga sentir únicas. Isue, testeado en todo eso que nos pasa. Uma propagandazinha aí, mas... Senhora, raiva, fúria, negação. O que vocês acham disso? As mulheres, principalmente, começam a chamar de tia, né? Como é que sentem? Senhora? Como é que é isso para vocês? Ô, Davi, eu acho que é uma eterna luta, né? Porque as mulheres sofrem mais em relação a também isso, né? Mas, por exemplo, as mulheres negras sofrem com preconceito de raça, né? De etnia. Por outro lado, a pele dos negros, eles envelhecem menos rápido, me corrijam se eu estiver errada, do que a dos brancos, ou pelo menos as marcas do rosto aparecem menos. Mas elas sofrem, ou sofremos preconceitos por sermos mulheres, por sermos negros, e no caso do etarismo, diferente dos homens, o homem é charmoso, o homem é não sei o quê, se ele fica com uma mulher mais nova, a sociedade aceita, e o contrário não é aceito. Então, eu acho que a gente tem que lutar realmente com essa questão cultural, com essa questão do preconceito social, preconceito nosso conosco mesmo, porque quando você se ofende de ser chamado de senhora, você também está dizendo, eu não quero ser senhora. Então, por trás, possa estar uma concepção de que envelhecer é ruim. E essas falas outras que a gente repete e reproduz, de que velho é doente, de que velho é esquecido, é caduco, né? Outro dia, na academia, um senhor voltou porque esqueceu os óculos, e aí, na mesma hora, ele disse, velho não tem jeito, cabeça é só para separar a orelha. Então, o autopreconceito é complicado, e isso quando a gente vive na sociedade que por si só já é preconceituosa, o pacote é bem grande de luta. Então, quem é mulher, quem é pobre, quem é negra, se for mulher, pobre, negra, o pacote de dever de casa não é brinquedo. Legal, Ruth, Concordo. obrigado. No outro dia eu estava numa palestra, antes da pandemia, com homossexuais, né? E eles estavam falando que sofrem muito, os gays sofrem muito quando envelhecem. E tem as piadinhas, bicha velha e outros nomes. E, assim, se eles tiverem dinheiro, eles ainda conseguem alguma coisa. Se não tiverem dinheiro, são extremamente rejeitados, inclusive pelos pares, né? E, Então, só inclusive, muitos, muitas vezes precisam voltar ao armário, porque sim, para não ficarem desamparados, às vezes precisam voltar para a família, e aí a família exige que retornem. Olha, só te cuido se tu deixar de ser viado, isso né? aí. Isso aí. A Paula estava... Você tinha levantado a mão, Paula? Se eu não me engano? Sim. Vai lá.
Eu lembro que quando eu comecei a ser chamada de senhora, eu levei um susto. Porque eu não esperava, de repente, eu estava sendo chamada de senhora, as amigas da minha filha, que a minha filha tem 21 anos, as meninas, a tia Paula, e aí eu demorei um pouco para entender aquilo, falei assim, não, tá certo, vamos aceitar. Mas eu percebi também que, ao mesmo tempo, eu comecei a ter um certo, é o que eu disse para os meus colegas, né, na sala, eu não me sinto com 44 anos, porque eu convivo com pessoas de todas as idades, e eu consigo ir me adaptando nos diversos ambientes. Mas eu senti que eu estava também, eu estou lembrando aqui, que eu também comecei a falar comigo, isso é coisa de velha, e não sei o quê. Eu conversando comigo. Falei, caraca, eu vou parar com isso, porque não que eu negue o envelhecimento, mas eu não preciso transformar isso numa bomba para mim. Eu posso simplesmente ir aceitando e anda caminhando com ele. Daí ficou mais leve, ficou bem mais leve. Não ficou como o da senhora da propaganda. Legal, Paula. E assim, daqui a pouco eu pedi para a Karen trazer outro exemplo. Eu, quando eu saio dirigindo dentro da cidade, eu gosto de botar o rádio na CBN. Tinha um programa de entrevista. Aí um falou assim: você, para a menina que estava entrevistando, você não parece a idade que tem. Uhum. E ela ficou orgulhosa disso. Muito obrigado. Eu falei assim, poxa, você vê que nó que dá na nossa cabeça, ela se achou super elogiada. E era uma pessoa de 40 e poucos anos. E a pessoa, você não parece a idade que tem. Ela achou maravilhoso isso. Isso é cultural, está dentro da gente. Karen, você quer dar um outro exemplo, Karen? Outro exemplo é o ainda, né? É uma palavra terrível. Mas você ainda trabalha? Como assim? Né? Você ainda trabalha? Você ainda dirige? Você ainda corre com essa idade? Então, a palavra ainda, né? Você ainda usa mini saia aos 60 anos? Né? Então, você ainda usa tal coisa, você ainda faz. Então, a palavra ainda, ela é utilizada em vários contextos, que são contextos, no geral, limitadores, né? Como se existissem limites para as pessoas mais velhas. E o contrário também, né, Karen? O já, né? Para os novos. Ou já. Mas tu já faz isso, né? Como assim? Né? Como assim tu já está grandinho para fazer, já consegue fazer isso, né? Então, também impondo, né? Também demonstrando dúvida com relação à qualificação, à capacidade. Mas são exemplos da nossa, porque a nossa linguagem, ela é uma forma da gente traduzir, né, o nosso pensamento e demonstrar aquilo que está no nosso inconsciente. Então, enquanto a gente está falando, a gente está demonstrando aquilo que está no nosso inconsciente. E aí, várias vezes nós falamos aqui sobre o esquecer, o esquecimento, né? O quanto a gente fala, poxa, esquecer os óculos é coisa, né, de velho, esquecer tal coisa é coisa de velho. Mas hoje o esquecimento é algo que está muito ligado, inclusive, à hiperinformação que a gente recebe, né? A gente recebe tanta informação e isso não é só uma questão E é para todas as conectada, idades, né? é Todas para as idades todas as passam por idades. isso. Né? Nós Vamos ouvir a recebemos. Ruth aqui, Karen. Ruth e Vinícius, né? A Vamos. gente está com a horinha aqui já. Ruth e Vinícius, vamos lá. Eu estava pensando que
todas as faixas etárias são mais velhas em relação às anteriores. Então, quem é professor aqui sabe, né? Se a gente dá aula para adolescente e a gente fala para eles que nascemos em 1900, isso para eles é assim uma coisa jurássica, né? Essa geração de 2000, nasceu depois de 2000, a gente fala em 1900, isso é mais do que o que é literalmente de século passado e na cabeça deles. Então, a faixa etária que a gente está vivendo atualmente, eu vejo ela tem dois aspectos. Quem está na faixa etária de 40, com a coisa da alimentação, da prática dos exercícios, com essa lenta, mas já com essa mudança de mentalidade nos hábitos nossos de vida, é uma geração de 40 anos, mas pode estar se sentindo e funcionando como se tivesse 30. Isso para todas as gerações, para quem se cuida. Então, essa história de doença de velho, isso também é preconceito, porque em função do padrão de vida, algumas doenças ditas de velho podem se manifestar muito cedo. Crianças, adolescentes, crianças e jovens com doenças que antigamente a gente achava que só poderia ser coisa de velho, né? Se vocês já viram pelo TikTok da vida aí, aquela senhorinha de 95 anos fazendo exercícios, não sei se vocês já viram, né? 95, ela faz musculação com personal desde 80 e poucos anos. E ela corre, e ela carrega peso. Mas é só uma? Não é só uma. A questão é a qualidade de vida, o estilo, melhor dizendo, o estilo de vida que você leva, que pode tornar o momento em que as rugas aparecem mais difíceis, porque é a aparência que incomoda, mais até do que a falta de funcionalidade e de autonomia. A aparência incomoda. Se você fizesse 60, 70, 80 anos com a aparência de, sei lá, de 50, vamos dizer assim, não haveria tanto incômodo social como há hoje. E só para terminar, as mulheres, por exemplo, eu falei lá no nosso grupo, sofrem muito depois da menopausa por ignorância nossa. Por ignorância nossa. Uma pá das coisas que nós sofremos a partir do climatério, depois da menopausa, é em função da ignorância com o que está acontecendo conosco e dos encaminhamentos que podem ser dados para a gente ter qualidade de vida. Então, então é isso. Legal, Ruth, obrigado. Vamos ouvir agora o Vinícius e aí a gente já vai mudar de bloco, que o tempo está correndo. Mas vamos lá, Vinícius. Fiquei pensando aqui que a gente vive numa sociedade, num país que realmente não é nada acolhedor com os idosos, com os mais velhos, e pelo contrário, é agressivo, né? Com pessoas mais velhas, e realmente faz com que a gente acabe se envergonhando de envelhecer, né? E eu comecei a perceber isso quando eu saí do Brasil, né? Quando eu tinha 17 anos, eu fui morar no Japão, morei 2 anos lá, e o Japão é o oposto, né? Eu acho que é o país com maior longevidade do mundo, é um país que valoriza muito as pessoas velhas. Aí só para trazer um exemplo, do ônibus no Japão, tem uma placa falando que é proibido falar no celular, porque falar no celular atrapalha o descanso das pessoas mais idosas que estão no ônibus, né? Imagina se isso colaria aqui no Brasil, né? Então, e aí faz muito sentido, né, quando o Davi fala que o etarismo é cultural e social, né? Esse preconceito com pessoas mais velhas não é em todo lugar, no mundo todo, e não é uma verdade absoluta, né? É algo que é muito forte na nossa cultura, essa desvalorização e agressão, falta de acolhimento com pessoas mais velhas. Obrigado, Vinícius. E lembrando aqui que estou vendo vários exemplos aqui com pessoas de sêniores ou idosos, né? Mas aquele caso de Bauru mostrou muito bem uma discriminação com 40 anos de idade, né? Uhum. E sabemos de casos de 40 anos já tem empresa aí que não quer contratar, né? Então, assim, essa coisa já aparenta. Em algumas redes sociais tem coisas ali que o de 30 anos já tem dificuldade de entrar. Então, assim,
Então, para todas as idades, a gente abriu o olho porque é uma questão que já está contaminada. A Paula falou bem isso, está espalhando por todas as idades, né? E a Olha, sensação de envelhecimento, muitas vezes, ela vai chegar cada vez mais cedo. Se tu perceber meninas que aos 20 anos já querem fazer procedimentos estéticos, porque aos 20 já começam a perceber expressões na pele, no rosto, e aí já querem fazer harmonização facial porque acham que estão com expressões que precisam ser corrigidas. Acham que o envelhecimento já está chegando para elas, aos 20, 25 anos. Então, o envelhecimento chega, a sensação do envelhecimento começa a chegar aos 25 anos, às vezes, para essas meninas, né? E aí a gente percebe o quanto ainda precisamos lidar com o fato da naturalização do envelhecimento, né? Trabalhar isso, porque a gente começa a envelhecer desde que nasce. Então vamos lá, Karen. Então vamos trabalhar com a naturalização. A vida tem essa coisa orgânica, natural, mas vamos também desconstruir algumas coisas. Então a gente quer trazer algumas coisas para inverter, para quebrar os paradigmas que a gente carrega dessa questão estrutural e cultural, né? Vamos dar exemplos aqui. Uma coisa muito forte, as estatísticas mostram que a partir de 2035, a população com mais de 50 anos, e já tem várias cidades no Brasil que isso acontece, vai ser maior, no Brasil inteiro, vai ser maior do que a população até 15 anos de idade. Então, olha esse dado. Olha a cidade. E tem várias cidades hoje que você não encontra quase gente com 15 anos. Encontra pessoas acima de 50 anos. Acima de 50 anos no Brasil, hoje 20% da população tem mais de 50 anos de idade. É coisa dessa. É onde roda a economia, né? Então, assim, roda boa parte da economia, muita gente, e muito interessante invertendo, que no outro dia saiu uma pesquisa da geração neném, né? Jovens até 29 anos que nem trabalha nem estuda. E sabe quais as opções que estavam sendo de mercado para esse pessoal trabalhar? Tudo bem, coisas claras aqui. Economia digital, economia criativa, isso aí a gente já sabe. Mas vamos lá. Economia prateada, que é uma economia para atender pessoas de mais de 50 anos. Outro, economia de cuidador de idoso, que também... Então, assim, que coisa! O jovem não está trabalhando e o mercado para ele é com pessoas de mais de 50 anos, mais de 60. Então, nós estamos propositalmente trazendo um dado aqui de inverter a nossa lógica. Faz sentido isso? Essa inversão que a gente tem que ter. Karen, dá outro exemplo aí para a gente abrir aqui um pouquinho essa conversa. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, nós já temos mais pessoas de 60 anos do que adolescentes de 14, né? E aí, como que nós vamos aproveitar todas essas oportunidades que o Davi está falando, se internamente e se estruturalmente nós tivermos uma sociedade que é idadista, né? Então, nós seremos prósperos se nós tivermos internamente abertura para essas oportunidades. Então, a gente precisa trabalhar, né, as nossas crenças internas para que a gente possa, então, enxergar essas oportunidades de maneira que a gente possa se abrir para elas e poder, então, generosamente, enxergando, trabalhar para que elas sejam prósperas para nós. Senão, se as nossas crenças estiverem nos limitando, a gente jamais vai conseguir trabalhar elas e elas não vão se abrir de maneira generosa para as nossas vidas, né? Eu acho que o Davi traz muito bem isso para nós. Isso aí. Tem outra quebra de paradigma aqui, a aposentadoria. O que é aposentadoria?
é pegar, e se tiver, né, dinheiro do INSS, porque as pessoas não estão parando de trabalhar, seja por necessidade, seja por prazer. Então, você falar assim, está aposentado, parece que está perdendo sentido falar está aposentado. E qual é o futuro do trabalho? Não sabemos. Esse trabalho que nós temos hoje, ele está se modificando completamente para todas as idades. Para todas as idades. Então, assim, olha uma quebra de paradigma muito forte que a gente carrega, né? Os cursos de vida, a gente tinha papel muito definido. Você é filho, vai brincar, depois você vai estudar, depois, com uma determinada idade, você vai começar a trabalhar e depois você vai arrumar um emprego. E o emprego para a vida inteira até aposentar, e aposentar fica quieto. Isso está tudo misturado hoje, gente. Os papéis que nós temos na vida está tudo misturado. Avô com pai, cuidador, tem gente cuidando de filho, cuidando de gente dos pais, tem idoso cuidando de outro idoso, tem criança cuidando de outra criança. Então, assim, gente, está tudo misturado. Então, se a gente se apegar aos papéis tradicionais, nós vamos pensar diferente. Essas meninas lá de Bauru, que falaram que uma pessoa de 40 anos tinha que se aposentar e que não podia estar matriculada, elas não entenderam a lógica da coisa, porque o que tem de gente nessa fase da vida de 40, essa de 40 aí nunca teve oportunidade de estar numa faculdade, mas tem gente de 40 a 50 anos, a 60 anos, fazendo uma segunda faculdade, uma segunda, terceira carreira. Tem gente com 70 anos, com 80 anos, voltando a estudar, não necessariamente na faculdade, voltando a estudar qualquer coisa. Então, é o que nós chamamos de aprender a vida inteira. A vida Luiz, inteira vai se aprender. Fala, Karen. o Luiz Luiz quer levantou. falar alguma coisa. Vai, Luiz. Então, eu tô tentando juntar algumas pontas aqui na minha cabeça, né? E eu tenho, assim, tenho exemplos de pessoas acima de 80, ainda contribuindo muito para a sociedade, muito atualizada, né? E pessoas de 40, não contribuindo e desatualizada com que as coisas estão acontecendo, né? Então, parece que a sociedade ela está cada vez mais líquida ou com muito mais disrupção, né? De coisas que eram super certas e no dia seguinte não é mais certa, já vem uma outra demanda. Eu acho que meu exemplo, eu sou ainda uma pessoa ativa, eu trabalho ainda, ativa sim, né? Eu acho que talvez eu queira sempre contribuir, né? Mas eu nunca estudei tanto quanto eu estou estudando agora, me atualizar, né? Só que tem pessoas que não querem fazer isso. Tem pessoas que não estão interessadas em acompanhar isso. E isso cria uma distância, né? E eu queria saber como que a gente convida não essas pessoas, mas essas pessoas que estão à margem, que estão sendo, como se diz, desvalorizadas ou estão sofrendo preconceito, como a gente traz, como a gente convida para dançar nessa festa, né? Ou seja, vem dançar comigo, né? Então, como é que junta essas duas pontas? Porque eu chamo gente para dançar comigo com 90 anos, como eu também chamo com 15, ou às vezes alguém me chama, né, com outra idade. E a coisa é um assunto que interessa a todos. Mas e quem está se distanciando do que está acontecendo? Por opção. Luiz, eu te digo o seguinte, o mundo diverso inclusivo, ele é um mundo diverso inclusivo para qualquer pessoa, esteja ela atualizada ou não. Uhum. Certo? Então, ele é inclusivo para todos. Sim. Estando essa pessoa estudando ou estando ela desatualizada. Para isso, ele é inclusivo, para que todos estejam. O preconceito, ele não deveria existir para ninguém. Sim. E a minha pergunta, talvez minha dúvida, é como incluir? Porque, por exemplo, eu trabalho numa empresa
que a gente escreve lá o que a gente quer contratar, e estruturalmente já vem pessoas abaixo de 51 anos. Então, é necessário cotas na empresa, né? Eu não sei, eu queria ver o que vocês Luiz, acham, como incluir, então né? vamos tentar responder ou caminhar essa resposta ao que a gente preparou agora para o final, que já está chegando até o final do tempo aqui, que é usar a cultura de paz. Vocês já estão começando a estudar a cultura de paz, mas o que vocês, quem está de 2023, que vai ter a jornada inteira, mas já vamos alinhar alguns pontos, que é a cultura de paz, que eu acho que vocês já viram na primeira aula, né? Que é a primeira a paz interna, a paz externa, e aí dentro a paz planetária, quer dizer, a gente começa de dentro para fora, trabalhar essas questões, né? Depois a minha relação, e trabalhar essas questões até chegar ao ponto de trabalhar a questão planetária. Então, olhando isso, como é que a gente pode fazer essa construção? Existe claramente uma questão estrutural, uma questão cultural, que a gente viu hoje aqui, que passa algumas vezes pelas nossas cabeças, né? Que a gente admite, alguns aqui, eu percebi, que admite que passa. O que a gente precisa fazer para começar a desmontar isso e construir uma proposta? Alguém tem pista aí para a gente dar? E eu quero puxar para a cultura de paz. Tem pista aí? O que a gente pode fazer? Bem, eu acho que é cuidar da gente, né? Beleza. Primeira coisa. Cuidar da gente. Começa por aqui, Saber autocuidado. nossa força, nosso protagonismo. Nós temos potência em qualquer idade, nós temos vulnerabilidade em qualquer idade, né? Porque está com idade mais avançada, que é mais vulnerável. A pessoa nova tem vulnerabilidade, a gente tem que cuidar da gente. Beleza. O que mais? E tentar entender e conhecer melhor esse outro também, né? Por exemplo, no caso das meninas lá que fizeram um vídeo, né? Quem são elas, né? O que elas pensam? Por que elas têm esse tipo de pensamento de que uma pessoa com 42 anos não pode fazer uma faculdade, né? Eu acho que tentar entender um pouco desse universo de onde elas vêm, sabe? Legal, Por que Vinícius. tem, às vezes, um pensamento tão raso assim, né? Ampliar nossas visões. Não é? Cada um de nós temos uma visão de mundo. Nós temos que entender a visão de mundo do outro e ampliar, sair das nossas bolhas. Nesse caso dessas meninas, eu lamentei muito ver dias depois que a faculdade foi meio que forçada a abrir um processo administrativo, não sei o que resultaria, as meninas caíram fora. Ali podia ter feito um belo trabalho de um círculo, de uma mediação, para elas sentarem e ouvirem a outra pessoa, para aprender, olha o que eu causei a outra pessoa, né? Os círculos. O Leandro vai trazer isso aqui para vocês, as tecnologias de convivência, os círculos, os jogos. Não jogo de videogame, porque eu tenho dificuldade de jogar com videogame com meu neto, mas jogos cooperativos, a gente fica igual, as idades ficam iguais, você fica brincando ali, você esquece o tempo. E aí você começa a conviver. A contação de história, que coisa bacana é a contação de história. Não é só a história do mais velho para o mais novo. O mais novo contar uma história para o mais velho. Né? Então, assim, as contações... E vai embora. A gente precisa abrir as nossas visões, precisamos usar a tecnologia de convivência, quebrar essa bolha, né? Usar círculos, usar jogos, né? Educação, a educação para a paz. Não, lógico, tem algumas coisas que ainda não está criminalizado, o idadismo, como está o racismo e o outro, mas daqui a pouco vai se criar, não digo que está certo ou que está errado, não vou entrar nesse mérito, mas muito mais do que isso, temos que conversar. Temos que conversar. Não adianta bater na porta do RH e emprega uma pessoa de mais de 40 anos, e emprega uma pessoa de mais de 50 anos. Você tem que bater na porta do RH e falar assim, qual é a dor dessa empresa? Qual é a lacuna que vocês não conseguem preencher? Opa, eu consigo botar uma pessoa de idade que vai fazer muito bem esse trabalho. É o contrário. Perceberam? É o contrário. Então, assim,
é isso. O que que a cultura de paz que nós vamos aprender aqui durante um ano, vocês vão aprender durante um ano, pode contribuir para essa questão do idadismo, do etarismo, não só para isso, né? Não só para isso, para as outras discriminações todas que vocês vão ter oportunidade de ver. Mais alguma coisa, gente? Lá no nosso movimento, a gente tem uma brincadeira de criar, de fazer, olhar as coisas diferentes e de ruptura. E a gente valoriza muito os encontros improváveis. A gente supervaloriza os encontros improváveis, porque é muito assim. Ah, eu gosto disso, então eu só procuro pessoas que gostam disso. Eu gosto disso aqui, a gente meio que tenta fazer jogos, tenta fazer encontros para que pessoas diferentes se encontrem. E de vez em quando surge isso. Poxa, eu jamais imaginei encontrar uma pessoa completamente de uma área completamente diferente da minha. Um encontro improvável. E às vezes saem coisas belíssimas, de encontros improváveis saem resultados inusitados, que não se tem em outro lugar. Então, juntar pessoas de idade são encontros improváveis para produzir resultados inusitados. Eu acho que o caminho é esse, né? Então, temos que construir. Fica aí essa proposta aqui, dessa aula nossa aqui, né? Passando por tudo que nós passamos. Agradecer aqui o Leandro, a Karen, por tudo que nós passamos, de olhar assim, essa questão da gente se olhar, essa questão de ouvir alguns casos, prestar atenção nesses casos, não julgar, mas como eu posso interferir nesses casos. Primeiro comigo, com o outro, nas minhas relações, né? Então, é assim que a gente vai fazer. A gente precisa fazer algo desse tipo aí, para caminhar. Leandro? Então, queria te agradecer, Davi, agradecer também o seu cuidado com o tempo. Você foi aí bem preciso aí para não ficar muito cansativo também. Então, te agradecer e agradecer pelos conteúdos trocados. E a gente vai se despedindo aqui e ao longo da semana a gente vai dialogando ali no grupo também. Vamos ver se a gente consegue movimentar mais o nosso grupo. E o pessoal que está aqui também presente, a Ruth, o Davi, a própria Bia, o pessoal da jornada do ano passado, que está querendo fazer um encontro no dia 25 de julho, né, que é o Dia da Cultura de Paz. Vamos ver se a gente agiliza isso daí. Eu tenho estado muito ocupado, mas não perdi essa esperança da gente construir um evento no Dia Dia Internacional da Cultura de Paz, não. Tá? Posso dar uma dica? Diga. Pessoal, lá na Longevida, eu deixei o endereço aí do site, tem um glossário de enfrentamento ao idadismo, tá? Que trata do tema, que podem baixar gratuitamente, tá? O Aonde glossário, no www.longevida.ong.br. E lá também tem várias lives no YouTube da Longevida, tem várias lives sobre a transversalidade, que aqui a gente abordou rapidamente, a transversalidade com a questão de gênero, com a questão do capacitismo, do racismo, da LGBT, tá? E das interseccionalidades. Então, acho que para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o idadismo, lá tem um material bem interessante, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada. Valeu, boa noite, gente. Boa noite aí para vocês. Gente, boa noite. Obrigado aí pela participação. Tchau. Boa noite.